Para a nossa aula de hoje, nós vamos utilizar agulha 5 milímetros e fio de malha premium, mas você pode usar o fio de malha que você tiver na sua casa. Esse daqui é 25 milímetros da Fiorecer e esse daqui é o 25 milímetros da Amorino Fios. Esse também é Fiorecer. Vamos usar também uma tesoura. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico. Como que nós vamos fazer o anel mágico? Nós vamos colocar a nossa mão nessa posição, vamos passar o fio dessa forma e segurar no anelar. Vamos afastar esses dois dedos. Vou passar o fio aqui, ó, e vou cruzar. Tá vendo, ó? Faça junto comigo, ó. Tá aqui os dois dedos, eu tô segurando meu fio no anelar. Vou cruzar e vou levar até o anelar. Pego o mindinho e fecho aqui para segurar. Com o gancho da agulha virado para baixo, vamos passar por baixo do primeiro e por cima do segundo. Trago aqui para frente, ó. O mindinho eu só apoio, tá? Para o fio não sair. Laço o fio que o meu mindinho tá segurando, trago para frente. Fizemos o nosso anel mágico. Agora, nós vamos tirar a agulha. Vamos inserir dentro do anel mágico e vamos laçar o fio do novelo. Entro aqui nesse anelzinho que deixamos. Vamos laçar o fio que vem do novelo e passamos pelos dois. Temos aqui o nosso primeiro ponto baixo. Ele precisa ficar sem as alcinhas de cima, porque nós vamos aprender aqui a fazer o fechamento perfeito. Fiz o primeiro ponto baixo, nós vamos fazer aqui dentro desse anel mais 5 e ficar com um total de 6 pontos baixos. Entro com a minha agulha dentro do anel, laço o fio e faço um ponto baixo. Temos aqui 2. 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, nós vamos pegar este fiozinho aqui, ó, e vamos puxar para fechar o nosso anel. Agora, presta bastante atenção e faça com bastante calma. Vamos esticar este fio. Tiro a agulha. Tá vendo que o primeiro ponto não tem essas duas alcinhas de cima? Nós vamos entrar nas duas alcinhas de cima do primeiro ponto que tiver. No caso, é o segundo ponto baixo. Veja, entrei de fora para dentro, com o gancho virado para lá. Pego essa alcinha, encaixo aqui na minha agulha. Puxo a agulha para trás para puxar a alcinha. Agora, nós vamos pegar a agulha e vamos inserir aqui, ó, no meio do nosso primeiro ponto. Entre as duas alcinhas do nosso primeiro ponto e vamos sair no nosso primeiro ponto atrás também, ó. Tá vendo? Entrei no meio e saí no meio atrás. Agora, eu pego essa alcinha aqui que vem do novelo, puxo ela para frente. Se tiver dúvida, volta,
faz de novo. Ó, tá vendo? Estamos no meio do primeiro ponto. Agora, essa alcinha que tá ali, esquecida, nós vamos colocar ela na agulha. Vamos laçar o fio que vem do novelo. E vamos puxar para frente. Fizemos aqui o nosso fechamento perfeito e iniciamos a nossa base com pontos baixos centrados. A base fica mais bonita e mais estruturada. Espera aí que eu lacei o fio cortado. Pronto. Agora, nós vamos entrar no mesmo lugar e vamos fazer mais um ponto baixo, que se chama aumento. Quando trabalhamos 2 pontos no mesmo ponto, nós trabalhamos um aumento. Então, se temos 6 pontos baixos, temos que ter 6 aumentos e um total de 12 pontos. Fiz o primeiro, vou para o próximo, vou entrar no meio do meu ponto, ó, temos 2 alcinhas do ponto, tá vendo? Aqui, ó, 1 e 2 alcinhas do meu próximo ponto. Eu vou entrar no meio. E vou sair no meio dela atrás também. Ó, sair no meio, tá vendo? Temos 1, 2 alcinhas do ponto, igualzinho na frente, ó. Vamos aqui dentro fazer 2 pontos baixos novamente. Tenta manter sempre o tamanho do ponto, tá? Na altura da agulha, ó. Entro. Segundo ponto. Vou para o próximo, ó. Temos 2 alcinhas. Vou entrar no meio e sair no meio atrás. Conforme você vai pegando a prática, você nem vai olhar mais, tá? Como você está aprendendo, é bom conferir. 1 no mesmo lugar. 2. E assim nós vamos repetir toda a volta. Cuidado para você não entrar aqui, ó, tá vendo? Aqui é a divisória dos 2 pontos. Você tem que entrar no meio do ponto mesmo, ó. Sai no meio do ponto atrás, ó. Se você entrasse aqui, não teria essa alcinha de cima aqui, ó. Então, tem como você saber certinho se você está entrando no lugar certo. 1 e 2. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aumentos, ou seja, 12 pontos baixos. Agora, nós vamos novamente, vamos ajeitar e fazer o nosso fechamento perfeito. Tiro a agulha, entro no segundo ponto aqui, ó. O primeiro, veja que não tem essa alcinha. Então, nós entramos no segundo, de trás para frente, só nas 2 alcinhas de cima, ó. Leva essa alcinha aqui para trás. Tiro a agulha novamente. E aqui está o meu primeiro ponto, ó. Veja que forma a alcinha de cima dele aqui.
Eu vou entrar no meio dele, vou sair no meio dele aqui atrás. Laço o fio que vem do novelo. Pego essa alcinha aqui e faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos trabalhar uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Então, o primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo, um aumento, ó. Saio no meio, agora ficou bem mais fácil. Um aumento que é o que eu expliquei para vocês? 2 pontos juntos no mesmo espaço. O nome desse ponto é ponto baixo centrado. Agora, a nossa repetição é um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo espaço. Sempre trabalhando certinho no meio do ponto, para ficar esse trabalho bonito aí. E o cesto de vocês ficar perfeito. Novamente repito, um ponto baixo, no próximo, um aumento, que são 2 pontos juntos. Toda vez que você ouvir falar assim, um ponto baixo, um aumento, é para repetir toda a volta. Então, você vai intercalando. Um ponto baixo, saindo no meio do ponto, e um aumento. Veja que, ó, se você apoiar o dedo aqui atrás, ó, você consegue saber que o seu ponto que a sua agulha tá saindo no meio certinho das duas alcinhas. 1 e 2. E vai repetir assim toda a volta. Um ponto sozinho e 2 pontos juntos. 1 e 2. Um ponto sozinho e 2 pontos juntos. 1 e 2. Vou fazer o fechamento novamente. Entro aqui, ó, no segundo ponto, porque o primeiro não tem as alcinhas. Encaixo a alcinha na agulha, levo para trás. Você pode segurar se você quiser, tá? Entro aqui no meio do ponto, ó. Saio no meio do ponto atrás, tem 2 alcinhas. Laço o fio, trago pra frente e pego essa alcinha aqui. Primeiro ponto baixo. Para você fazer a base perfeita, é só você ir aumentando em sequência a quantidade de pontos entre os aumentos. Então, se aqui foi um ponto baixo e um aumento, nessa carreira vai ser 2 pontos baixos, ou seja, 2 pontos separados, um em cada ponto, e um aumento, que são 2 pontos juntos no próximo ponto, no mesmo espaço. Repito a sequência, 2 pontos baixos separados, 1 e 2. No próximo, 2 pontos juntos, um aumento, no mesmo espaço. E assim vocês vão repetir toda a volta. 1, 2, sempre entrando no meio e saindo no meio atrás. E um aumento. Repete
repete toda a volta, que eu retorno com vocês quando estiver aqui. Então, pessoal, vocês podem fazer até o tamanho que vocês quiserem. É só seguir a sequência desse jeito que eu falei para vocês. No próximo, 3 pontos baixos, um aumento e repete toda a volta. No próximo, 4 pontos baixos, um aumento e repete toda a volta. E assim, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer somente até aqui. Vou tirar a agulha e fazer o meu fechamento, porém agora nós vamos fazer aqui a estruturação da nossa base. Então, nós vamos colocar a agulha, levar esse fio para trás. E agora, em vez de eu entrar no meio do ponto, eu vou entrar nessa alcinha aqui que formou desse mesmo ponto, tá vendo? Entrei só na alcinha em cima, ó. Coloco a alcinha aqui na minha agulha. Eu vou fazer agora o meu acabamento. Laço o fio, trago para frente. Eu vou fazer agora pontos baixos, pegando apenas as 2 alcinhas de cima. Não entro mais no meio do ponto, não. Ó, entro na alcinha de cima, ponto baixo, baixíssimo, desculpa, ponto baixíssimo. Entro na de cima, ponto baixíssimo, que é o que a gente laça e passa direto. Entro, passo direto. E assim, vocês vão fazer toda a volta de acabamento. Tenta não apertar muito esse ponto para não emborcar o trabalho de vocês. Solta um pouquinho e faz, ó. Solta um pouquinho, faz. Solta um pouquinho, faz. Solta um pouquinho. Porque senão, se o seu ponto for muito apertado, vai estragar o seu trabalho, não vai ficar com acabamento bonito. Então, solta um pouquinho e puxa. Não é para soltar demais também, para ficar frouxo, não. É só um pouquinho, tá? Para ficar sempre do mesmo tamanho. O fio de malha premium é muito melhor de trabalhar do que o residual, porque ele é macio e não vai doer sua mão, tá, pessoal? Mas o residual rende muito mais. Quando chegar aqui no último, nós vamos entrar na alcinha de cima e vamos entrar aqui no mesmo ponto que ele saiu e vamos fazer um ponto baixíssimo. Olha como fica bonita e perfeita a nossa peça, tá vendo? Agora, nós vamos entrar com a agulha aqui, ó, aonde tá o nosso fio. Vamos entrar e vamos laçar este fiozinho aqui pra cima. Não vamos puxar muito não, tá? Só pra ele subir e ficar aqui, ó. Vamos ajeitar para ficar bem bonito aqui o nosso finalzinho. Veja que ninguém sabe aonde você começou e aonde você terminou a peça, tá vendo? Fica muito perfeito mesmo. Agora, nós vamos iniciar a estrutura do nosso cesto. Então, esse fiozinho que tá aqui, nós vamos deixar. Nós vamos entrar aqui, ó, temos 2 alcinhas do nosso ponto. Vamos entrar apenas na alcinha de cima e vamos pegar também essa primeira laçadinha aqui de trás. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? 1 e 2, que é a alcinha de cima e mais a primeira alcinha de trás. Vamos laçar o fio do novelo e vamos trazer aqui pra frente. Vamos pegar essa laçada que tá lá atrás e vamos encaixar na agulha. Não é difícil, tá? Depois você faz isso aqui, sem nem ver. Laça o fio e traz pra frente. Temos aqui o nosso primeiro ponto sem as alcinhas de cima, que eu preciso que seja assim, para fazer o fechamento perfeito. Agora, eu vou para a próxima alcinha de cima, ó. Vou pegar esse início aqui, todas
As alcinhas que nós vamos pegar são essas, ó. Pego a de cima e pego mais uma aqui de trás. Não vai pegar as duas, não, tá vendo que tem duas? Tem mais uma aqui atrás. É só a de cima e a primeira alcinha, para não ficar buraco no seu cesto. Faço um ponto baixo. Vou pegar novamente para você ver, ó. Alcinha e mais uma. Sobra uma aqui atrás. Subo aqui no tamanho da agulha e faço o ponto. Alcinha de cima e mais uma aqui atrás. E assim você vai trabalhar toda essa volta. Você não vai pegar todas as alcinhas aqui não, tá? Tem que sobrar uma alcinha, ó. É só a de cima aqui do ponto e uma alcinha de trás só. Depois que você treinar bastante, você fica fera. Aí nem precisa mais vir aqui assistir vídeo. É só o comecinho assim, que é bom assistir e treinar bastante. Nada como a experiência, né? Um dia eu também já aprendi. Então, vou fazer aqui, vou pausar a gravação. Vou fazer toda a volta. Quando chega lá no finalzinho, no último pontinho, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Vou tirar a agulha e nós sempre vamos fechar dessa forma daqui pra frente. Então, se você tiver dúvida daqui pra frente, até a troca de cor, que eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a troca de cor, vocês vão voltar o vídeo até essa parte e assistir de novo, tá? Então, ó, tira a agulha, quando chegar no último ponto, temos um ponto sem a laçadinha de cima, porque essa laçada vai virar. Vamos no primeiro ponto, que tem a laçadinha de cima. No segundo ponto baixo, ó, entro com a agulha de fora para dentro. Ou de dentro para fora, depende do seu ponto de vista aí. Pego a laçadinha, coloco aqui na minha agulha. Com o gancho virado dessa forma, que se você virar o gancho assim, o fio vai escorregar e você não vai conseguir levar. Então, coloca no gancho, mas deixa o ganchinho virado para lá, ó. Laço o fio e trago aqui para trás. Você pode segurar se você quiser, não quiser perder ele, você pode ficar segurando. Agora, você vai pegar a agulha e vai entrar no meio do primeiro ponto. Aqui temos o primeiro ponto e ele tem duas alcinhas, ó. Uma, duas, faz um Vzinho. Vamos entrar com a agulha no meio. E aqui atrás, nós vamos sair no meio dele também, ó. Nem sair no meio, agora sim. Tem duas alcinhas atrás, tá vendo, ó? Uma e duas. Você tem que sair no meio dessas duas alcinhas. Todos os pontos, ó. Uma, duas, uma, duas. Aqui é um V de cabeça para baixo. Você tem que sair no meio do V, entre as duas perninhas do V. Então, tô segurando aqui, laço o fio do novelo e trago aqui pra frente. Ó, saiu bem certinho no meio do V. Na frente tá um V normal e atrás um V de cabeça para baixo. Pego esse fiozinho aqui, ó, que eu guardei e coloco na agulha. Pego agora o meu fio normalmente, trago pra frente. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Agora, nós vamos trabalhar todas as carreiras dessa forma, em pontos baixos centrados, sem aumentos ou diminuições. Entro no meio do meu ponto, ó, temos uma, duas alcinhas, entro no meio,
e saio aqui no meio deles atrás, ó. 1, 2. Laço o fio do novelo, faço um ponto baixo. Tenta manter o tamanho do ponto sempre igual, ó. Entrei no meio, saí no meio atrás e fiz o ponto. Ó, você pode encostar a agulha aqui, ó, e medir o tamanho, tá vendo? Então, você entra no meio, sai no meio dele atrás, laça o fio e mede aqui a altura do ponto, ó. Tá vendo? Só deitar a agulha e faz o ponto baixo. Então, vocês vão fazer assim, tá? Se você quiser fazer o cesto todo de uma cor só, é só você fazer e eu volto com vocês, porque eu vou fazer uma troca de cor. Então, vou fazer aqui 1, 2, vou ver quantas carreiras eu vou fazer e mostro pra vocês aqui. Prontinho, pessoal, fiz 3 carreiras, ó. 1, 2, 3 carreiras no nude. Agora, na hora de trocar a cor, se você quiser aprender como trocar a cor, nós vamos fazer da mesma forma. Insiro a agulha, puxo a laçadinha pra trás. Porém, eu vou cortar o meu fio. Vou pegar aqui o meu off-white, porque eu vou fazer um detalhezinho de uma carreira só no off-white. Tiro a agulha, entro aqui, ó, naquele ponto que surgiu a laçadinha, entro no meio e saio no meio do ponto atrás. Laço a minha cor off-white ou a cor que você tiver aí. E pego essa laçadinha aqui também. Agora, eu pego esses 2 fiozinhos que estão cortados e deixo aqui, ó, por trás, que eu vou já arrematar, tá? Então, laço o meu off-white agora e eu vou trabalhar apenas com essa cor. Veja só que perfeito. Agora, eu vou para o próximo ponto e vou trabalhar normalmente, ó. Entro no meio, saio no meio do ponto atrás e vou passando por cima desses outros fios para já ir arrematando. Sempre pontos centrados. Você vai tentar manter os fiozinhos sempre assim, ó, para não ficar com a costura aberta para frente. Só você virar ele assim no dedo, entra no meio do ponto e sai no meio do ponto atrás, olha lá, ó. Laça o fiozinho e faz o ponto, ó. Deixa a costurinha do fio para trás. A costurinha que eu falo é a parte aberta do fio, essa parte aqui, ó. Deixa sempre para trás que o seu trabalho vai ficar mais bonito. Então, pessoal, é só vocês trabalharem aí agora, como vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. E aqui nós aprendemos a fazer a troca de cor. Então, eu fiz 3 carreiras no nude, vou fazer uma carreira no off-white e mostro para vocês quantas que eu vou fazer aqui no rosinha. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, 3 no nude, 1 off-white e 3 no rosé. Agora, nós vamos fazer o acabamento final do nosso cestinho. Nós vamos inserir a agulha aqui no pontinho, vamos levar o fiozinho para trás, só que dessa vez nós não vamos entrar ali no meio do ponto, não, ó. Vamos deixar aqui, ó, e vamos entrar nessa alcinha aqui que se formou. E pego a laçadinha lá de trás, dou uma ajeitadinha para não ficar muito grande, laço o fio e trago pra frente. Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos, só que nós não podemos apertar muito esse ponto, ó. Não pode pegar assim, do jeito que tá aqui, já entrar e fazer. Você precisa dar uma soltadinha no ponto, laçar e passar o baixíssimo. Solta um pouquinho, entra no próximo, não estamos entrando no meio mais, estamos entrando, pegando as 2 alcinhas de cima. Faz o baixíssimo, solta um pouquinho, entra e faz o baixíssimo.
Então, nós vamos fazer assim toda a nossa volta. Porque se você fizer muito apertado, você vai deformar o seu cesto. E não é isso que nós queremos. Queremos um cesto perfeito, retinho e redondinho, sem marcas de acabamentos, não é verdade? Se você tá gostando dessa aula, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Ó, chegamos aqui, aqui está o último, agora nós vamos fazer a finalização do nosso cesto. Vamos cortar o fio um pouco longo para poder esconder o fio. Puxo aqui para frente. Pego aqui, ó, o primeiro ponto baixíssimo, vou entrar com a minha agulha de cima para baixo, desse jeitinho aqui. Tá vendo as duas laçadinhas? Vou pegar esse fio que eu cortei, vou passar aqui na agulha e vou levar ele pra cima. Ó, puxo ele pra cima, até sair completamente. Agora, eu deixo ele aqui no tamanho, na largura do ponto, dos outros pontos. Vou entrar com a minha agulha de dentro pra fora. Ó, vou entrar de dentro pra fora. E aí, pessoal, ó, eu saí aonde esse fiozinho aqui tá saindo, tá? Eu saí, ó, no último ponto baixíssimo e aqui está o primeiro. Nós estamos fazendo um ponto entre eles. Então, saí onde está saindo o fio e vou puxar este fiozinho aqui pra lá. Olha só a mágica. E aí? Não conseguimos saber aonde começamos e aonde terminamos, porque fica um fechamento perfeito, não é verdade? Agora, aqui por dentro, se você é iniciante, você vai entrar com a agulha entre os pontos, ó. E vai esconder este fio entre os pontos, sem deformar o ponto aqui, ó. Sem apertar o ponto. Então, nós vamos escondendo aqui, sem repuxar os pontos. Não precisa puxar com força, é só para esconder, tá? E vamos cortar este fio. Está pronto aqui o nosso cestinho. Você vai pegar agora, vai dar uma modelada nele, ó. Vai passar a mão entre todo o cesto assim. Vai modelar o fundo, vai dar uma esticada nos pontos. E tá pronto aqui o nosso cestinho com acabamento perfeito. Olha isso, gente. Aonde que você começou e terminou, você não consegue ver. Só por dentro que fica um pouquinho marcado, tá vendo? Só por dentro, mas por fora ele fica perfeito, ó. Tanto a base, olha a base, gente. Vê se não é o cesto perfeito de crochê. Ó, fica muito perfeito, redondinho. Esse modelinho aqui eu fiz pequeno para vocês aprenderem, mas vocês podem usar até o tamanho que vocês quiserem e fazer o resto tudo igual. Se quiser fazer mais carreiras, podem, tá? Aqui fizemos 7 carreiras e mais o acabamento. Então, é só vocês treinarem bastante aí esse vídeo que vocês vão ficar craques, feras e fazer muitos cestinhos para vender. É bem lucrativo. Rende bastante o fio de malha, então vocês podem fazer aí, colocar na loja de vocês, especialmente no nicho infantil. Inclusive eu tô com uma encomenda para fazer um conjuntinho de cestos e
trouxe aqui a aula para vocês. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Não deixa de se inscrever, ativar o sininho e deixar o joinha. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!